Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa história inspiradora e no significado profundo do Dia Mundial da Oração. É um movimento global que prova como a fé pode sim se transformar em ação e unir milhões de pessoas. Para a gente entender a força desse movimento, acho que vale a pena começar com uma pergunta bem fundamental, uma que está no coração de toda essa iniciativa. Será que a oração pode mudar o mundo? Bom, para um grupo de mulheres pioneiras lá no século XIX, a resposta era um sonoro sim. Foram elas que, com muita fé e determinação, plantaram as sementes de um fenômeno que hoje é global. Nossa história começa lá no finalzinho dos anos 1800. Numa época de intensa atividade missionária, as mulheres cristãs sentiram um chamado forte para apoiar outras mulheres e crianças. Só que elas enfrentaram resistência, sabe? Os conselhos missionários eram formados só por homens, o que tornava a missão delas bem mais desafiadora. E foi aí que essa visão começou a ganhar corpo. Tudo começou em 1887, com um chamado de Mary Ellen James para as missões aqui dentro do país. Logo depois, em 1891, as mulheres batistas se mobilizaram, já com foco nas missões no exterior. Aos pouquinhos, essas iniciativas que eram separadas foram se unindo, até que, em 1927, o movimento ganhou o nome oficial que a gente conhece hoje, Dia Mundial da Oração. Foi um passo gigante para a unidade. E o movimento foi fundado sobre um lema muito poderoso: oração informada e ação orante. A ideia por trás disso é genial. Basicamente, para a gente poder rezar de verdade por um povo, a gente precisa primeiro conhecer e entender as suas lutas. A oração de verdade não termina com amém. Ela é o começo, é o combustível que nos move para a ação. E o que começou lá na América do Norte, olha, não demorou para cruzar os oceanos, impulsionado por um desejo universal de paz num mundo que estava se fragmentando. A Primeira Guerra Mundial deixou cicatrizes muito profundas no mundo todo. Esse trauma coletivo meio que despertou uma nova consciência. Os problemas da humanidade são universais. Ficou claro que era necessária uma resposta espiritual, unida, que fosse capaz de ir além de fronteiras e de denominações. E impulsionado por esse desejo de paz, o círculo de oração se expandiu muito rápido. Chegou à Escócia em 1930 e à Inglaterra em 1932. A mensagem de união e de solidariedade encontrou um eco muito forte no mundo ferido, provando que a fé e a esperança realmente não conhecem fronteiras. E hoje? Hoje, esse chamado à oração é celebrado em mais de 170 países. É um testemunho incrível do poder duradouro dessa iniciativa que nasceu da fé e da visão de poucas mulheres. Um passo transformador nessa jornada ecumênica do movimento foi a inclusão oficial da Igreja Católica depois do Concílio Vaticano II. Em 1967, teve uma cerimônia especial na Catedral de Westminster. Em 1969, um passo decisivo foi dado quando a União Mundial das Organizações Femininas Católicas alinhou seu dia de oração à primeira sexta-feira de março. Mas o que une esse movimento global? No fundo, são as próprias orações. Vamos analisar duas das mais conhecidas para a gente entender a teologia que inspira tanta união e tanta ação. Vamos olhar para a estrutura do Pai Nosso, a oração central do cristianismo. É uma verdadeira obra de arte da espiritualidade. Primeiro, vêm as petições teológicas, focadas na glória de Deus, seu nome, seu reino e sua vontade. Só depois vêm as petições humanas, que se voltam para as nossas necessidades, o sustento, o perdão e o livramento. Agora vamos pensar em outra oração poderosa, a Salve Rainha. Esse trecho, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, não é só uma poesia bonita. Ele reflete uma realidade histórica muito profunda e dolorosa. A origem da Salve Rainha é de tocar o coração. Ela é atribuída ao monge Hermano Contracto, lá por volta de 1050, e nasceu numa época de imensa calamidade na Europa. Fome, peste, invasões. A oração é um reflexo direto desse sofrimento, um clamor por esperança vindo de um verdadeiro vale de lágrimas. E é essa mesma capacidade de transformar a dor em oração que a gente vê ecoando no Dia Mundial da Oração hoje. Bom, e isso nos traz para os dias de hoje, mostrando como o movimento continua sendo uma força viva, pulsante, que aborda as questões mais urgentes do nosso mundo. Todo ano, um país diferente escreve a liturgia da celebração. Em 2024, a honra coube a um grupo ecumênico de mulheres cristãs da Palestina que se uniram sob o tema Rogo-vos que vos suporteis uns aos outros em amor, um chamado tirado da carta aos Efésios.
O tema que elas escolheram é um chamado à compaixão e à perseverança, simbolizado de forma poderosíssima pela oliveira. Para elas, a árvore representa a profunda conexão entre as gerações, o tronco, os galhos e as folhas, e um desejo muito enraizado por paz e por justiça. E aqui a gente vê a oração informada na prática. Usando o contexto específico da Palestina, a oração do mundo inteiro é guiada para necessidades urgentes. Orar pela paz, com as mulheres, os refugiados e os desabrigados, confessar o nosso papel coletivo na crise climática e nos comprometer a tratar a todos com justiça e amor. No fim das contas, essa jornada toda, de 1887 até hoje, revela uma coisa fundamental. A oração não é um ato passivo. Ela é, na verdade, um motor poderoso para a transformação. O lema do movimento nos guia por um processo claro de 3 etapas. Primeiro, conhecer, ou seja, tomar consciência dos desafios do mundo. Segundo, rezar, elevar esses desafios em solidariedade. E terceiro, agir, transformar essa oração em serviço e apoio real, tangível. Como a própria tradição do movimento ensina, a oração é uma escola de vida. Ela ensina empatia, ela fomenta a comunidade e ela capacita as pessoas, especialmente as mulheres, a se tornarem líderes na transformação da sociedade. E aqui a gente chega no coração da questão. A história do Dia Mundial da Oração é, na verdade, um convite. Como é que essa escola de vida pode moldar nossas próprias ações hoje? Ela nos convida a ver a oração não como uma fuga do mundo, mas como uma forma de nos engajarmos com ele de forma plena e com muito amor. Se essa história de fé e ação ressoou por aí, fica o convite para se inscrever no canal Leitura do Dia. E mais importante, nossa comunidade é o espaço de apoio mútuo. Sinta-se à vontade para deixar sua intenção de oração nos comentários para que a gente possa rezar uns com os outros.